Irmãos, eu sei que eu prometi, não é? Que nós íamos pregar todo o Sermão do Monte. Está localizado lá em Mateus capítulo 5, não é? Até o capítulo 7. Mas como eu sempre faço, eu gosto de dar um intervalo para que a gente não se canse com um só assunto. Então hoje é dia de nós observarmos um outro assunto, mas que também diz respeito à igreja. Abra sua Bíblia comigo. Você que está em casa, abra sua Bíblia também. A oportunidade para você estar em casa não é para você descansar no seu sofá, tomar ar, não, é para você louvar e engrandecer o Senhor, ouvir a palavra do Senhor e participar, cultuando ao Senhor conosco. Então abra também a sua Bíblia. João capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 11. João capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Está aí, João 12, de 1 a 11. Igreja, vida em comunidade. Esse é o título que eu dei a essa nossa comunicação da palavra, a esse momento em que nós vamos partilhar a palavra do Senhor. Igreja, vida em comunidade. E eu vou usar esse texto aqui para convencer os irmãos de que a igreja é a melhor vida em comunidade que nós podemos ter. João capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 11, a palavra do Senhor diz assim, eu vou ler e você acompanhe. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Se eu soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Uma reunião numa casa que João não informa onde é. E é interessante que João coloca essa situação, esse banquete, essa reunião, 6 dias antes da Páscoa. E nós sabemos que foi a última Páscoa de Jesus. Jesus estava caminhando para a morte. O milagre que Jesus fez, ressuscitando a Lázaro, levou claramente à sua condenação imediata. Os fariseus, os sacerdotes, os escribas, todos aqueles que estavam envolvidos com a lei de Moisés, tramaram a morte de Jesus, principalmente, já vinham tramando, mas principalmente a partir do milagre que ele fez ressuscitando Lázaro. E aí Jesus vai para Betânia. Nós sabemos que Betânia é o local, a cidade onde Lázaro morava, mas essa reunião não é na casa de Lázaro. Interessante que Jesus tem um banquete em Betânia, acompanhado de Lázaro. A palavra de Deus diz que ele estava ali, mas não é na casa de Lázaro. Quando nós olhamos o evangelho escrito por Marcos, Marcos é que define o local onde isso aconteceu. E Marcos vai dizer, lá em Marcos capítulo 14, versículo 3 a 9, vai dizer que esse acontecimento foi na casa de Simão, o leproso. Interessante. Jesus ressuscita Lázaro, sabia do plano para a sua morte, vai para Betânia, poucos dias ou uma semana quase antes da sua morte, antes da última ceia. Jesus vai para Betânia, lugar onde ele já estava para o milagre de salvar a Lázaro, de ressuscitar a Lázaro, cidade onde Lázaro morava, e recebe uma homenagem, um banquete em sua homenagem, mas na casa de Simão, o leproso. É um episódio que João relata como uma reunião, né?
Estava na companhia ali de Simão, de Lázaro, de Marta, de Maria, de Judas e mais alguns discípulos. Lázaro havia ressuscitado Jesus, como se você voltar no capítulo 11, você vai ver a ressurreição de Lázaro. Não era uma simples reunião, era um banquete, né? Era uma festa, uma homenagem a Jesus. O pastor Naaman Mendes escreveu algum tempo atrás um livro, eu tenho esse livro há muitos anos, e ele chama esse episódio de O Retrato do Nascimento da Igreja. Eu acho interessante a abordagem que o pastor Naaman traz no seu livro, porque ele traz uma abordagem dizendo que esse é o nascimento da igreja, ou essa é uma descrição a respeito dos membros, da membresia que ocuparia a igreja de Jesus. E eu quero pensar quão significativo é esse texto para a igreja nos dias de hoje. Realmente e efetivamente a igreja nasceu no Pentecostes. Atos capítulo 2. A igreja primitiva nasce ali. Mas nesse texto Jesus antecipou-se em mostrar alguns modelos, atitudes que deveriam ser a base e os elementos comuns à igreja e a toda a descrição da igreja. É sobre atitudes, reações, características dessas pessoas presentes naquela ceia que eu quero expor aos irmãos a necessidade da igreja hoje celebrar a vida. Jesus estava próximo da sua morte. Faltavam 6 dias para a última ceia. Jesus acabara de ressuscitar um homem. E o complô para matá-lo estava fervilhando. O traidor estava junto. Tudo que se refere à traição de Judas, tudo que se refere ao plano para tirar a vida de Jesus estava em curso, estava em andamento. E naquele momento era o tremendo momento em que Jesus, de fato, tinha a última oportunidade de estar entre os homens. Jesus aqui é o centro de todas as atenções. Lázaro é o exemplo da vida que venceu a morte. Simão, o exemplo daquele que recebeu cura. Judas, o exemplo do pecador que deve ser amado embora não se arrependa. Marta, o exemplo dos que servem. Maria, o exemplo dos que amam a Jesus. Cristo vê a igreja, Cristo olha para a igreja como resultado daquilo que ele veio produzir em nós. Ela não é exemplo, a igreja não é exemplo de capacidade humana, de gerenciamento, de organização, do trabalho excessivo dos seus membros, nem do carisma de quem quer que seja. Esse não é o retrato da igreja de Jesus. A razão da igreja existir é Cristo, entregando a sua vida por ela. E a verdadeira igreja só existe realmente quando a vida de Cristo se manifesta poderosamente nela. Betânia é o lugar do último milagre, a ressurreição, onde a tristeza da morte foi substituída pela alegria da vida. Ali a doença foi transformada em saúde, as lágrimas em sorriso, a tristeza em alegria, o desespero em esperança. Tudo numa única reunião. Paulo diz em Colossenses que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Mas Jesus transformou nossa morte em vida. Nós estávamos solitários, angustiados, arrasados, fingindo viver, mas com a derrota do pecado pesando em nossos corações. Cristo nos vivificou, Cristo nos transformou, Cristo devolveu a nossa vida e nos faz caminhar em vitória. Assim, quero observando essa reunião de Jesus em Betânia, essa ceia, esse banquete que foi dado em sua homenagem, olhando para os participantes dessa ceia, tentar que consigamos enxergar como a igreja é, ou como ela deveria ser. A igreja é a reunião dos crentes, remidos conforme o desejo precioso de Deus. Em primeiro lugar, olhando aquela reunião, olhando a palavra do pastor Naaman, ele diz que aquilo ali era a igreja antes da igreja primitiva ser formada. Na igreja estão aqueles que nasceram de novo. Se você não sabe, você nasceu de novo.
Quando Cristo transformou o seu coração e quando Cristo mudou as motivações do seu coração, quando Cristo alcançou a sua alma definitivamente, você nasceu de novo. Lázaro, presente naquela reunião, há pouco tempo atrás, 6 dias mais ou menos, ou menos, 4 dias, ele era um cadáver, já de decomposição. Quando nós olhamos para Lázaro, poucos dias depois, ele está feliz, ele está alegre, ele participa de um banquete com Jesus. Ele é ali um testemunho vivo do poder de Deus para ressuscitar, da intervenção sobrenatural de Deus nos limites e impossibilidades humanas. Lázaro foi alcançado pela vida. A igreja é o lugar daqueles que foram alcançados para a vida. Eu e você fomos alcançados para viver de forma extraordinária, para viver uma nova vida, uma nova motivação, uma nova esperança, um novo tempo de várias e novas realizações. Jesus deu a Lázaro a oportunidade de ressuscitar e acompanhar junto com ele mais uma oportunidade, um banquete. Você tem a oportunidade a cada momento de olhar para a sua vida e sentir nas reuniões da igreja que você participa de um banquete com Jesus. A palavra de Jesus é vida, é alimento, ela transforma. E você tem a oportunidade em todos os momentos de participar disso. Ali, naquele momento, se demonstra claramente o poder de Jesus sobre a morte. Ali estava o agente, Jesus, mas estava também o objeto, Lázaro, da ação poderosa, da transformação que Deus pode fazer na vida de alguém que está morto. Lázaro não fala nada. Aqui não se apresenta Lázaro conversando. Mas em outra ocasião, houve um cego que só conseguiu responder da seguinte forma: eu estava cego e agora vejo. Lázaro só precisava dizer: eu estava morto e agora vivo. Querido, você precisa, a cada momento, a cada dia da sua história, lembrar-se que a igreja, o local da reunião com Jesus, é um local de renascimento, é um local de voltar a viver, de entender a vida como Jesus ensina. A vida é a proposta central de Deus para o homem. João capítulo 1, versículo 4 diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava em Jesus. E Lázaro é o exemplo daqueles que morreram e puderam renascer. E nasceram de novo. Jesus é o pão e é a água da vida eterna. Qualquer relacionamento que nós tenhamos com Jesus deve brotar dessa vida. A vida de Cristo em nós faz brotar rios de água viva, como nos diz a palavra de Deus, que saltam para a vida eterna. Pessoas que estão encharcados com essa vida em Cristo é que formam e vivem a alegria da vida no Senhor. É preciso que você seja alcançado de tal forma em seu coração que toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo que ocupa a vida comum que nós vivemos, seja substituído pelo poder transformador de nascer de novo em Cristo Jesus. Para vivermos a alegria de um banquete com Cristo. Para vivermos a alegria de andar com Ele. Para vivermos a alegria de renascer. Para viver uma vida que vale a pena viver. A igreja é o lugar daqueles que morreram para o mundo e agora vivem pelo poder de Cristo. Mas também na igreja estão aqueles que foram curados. E Simão o leproso era o dono da casa onde o banquete estava sendo servido. Jesus, o Deus encarnado, se reúne com gente que estivera morta e com gente que estivera doente. A igreja é o lugar onde Cristo se reúne com os débeis, com os fracos, com os fracassados, com os enfermos físicos, com os enfermos espirituais, com os enfermos emocionais, porque Jesus deseja tocá-los, dar-lhes a cura, o milagre da vida, o milagre da restauração. Quando você comparece à igreja, e quando você comparece a uma reunião com Jesus, que é o que nós pregamos,
que Cristo está no meio da sua igreja, quando você se reúne com esse Cristo, o poder transformador de Deus pode curá-lo de todas as suas enfermidades, de tudo aquilo que tem trazido tristeza, desamparo, fracasso. Cristo é o poder transformador de Deus para a humanidade. Hoje, Cristo se reúne conosco. E Ele se reúne conosco para que sejamos testemunhas do milagre da transformação. Transformação do caráter, da cura, da restauração, da vivificação pelo Espírito Santo de Deus. É isso que resplandece no rosto de cada crente, queridos. Às vezes as pessoas acham que se reúnem aqui para que a gente possa ter uma reunião formal, uma reunião de estarmos juntos, de simplesmente cumprir uma tarefa, uma obrigação. Não, você está aqui porque o poder transformador de Jesus está no meio da igreja. É isso que sua alma vai buscar. Sua alma não vem buscar outras coisas. Nesse mundo em crise, queridos, Jesus nos reúne como igreja, para sermos igreja, para sermos sinal do amor dele. Ele nos convoca para sermos o local que aquece, o local que restaura, o local que cura fraturas, que cura feridas. Através de nós, como igreja, a vida de Cristo começa a encher aqueles que estão à nossa volta. Olha, queridos, eu já vi tanta gente reclamar de igreja. Reclamar que não fizeram isso, não fizeram aquilo, não ajudaram nisso, não ajudaram naquilo, não participam disso, não participam daquilo. Queridos, nós não viemos aqui para participar ou deixar de participar de alguma coisa. Nós viemos aqui para termos um banquete com Jesus. Para recebermos a sua palavra. Para entendermos o que ele faz conosco. Simão leproso, uma pessoa que tinha que estar fora da comunidade. Porque ele era leproso. Naquele tempo ele tinha obrigação de, ao ver alguém passar, gritar: olha, eu sou leproso, não se aproxime, eu sou leproso. Jesus o curou. E agora Jesus come na casa daquele leproso. Nós fomos curados, queridos. Nós nascemos de novo. Nós deixamos tudo o que estava morto na nossa história, para seguirmos a Cristo, que escreve uma nova história para mim e para você. Mas também na igreja estão pecadores não regenerados. Vai vendo a diversidade da igreja. Ali está Judas, o traidor, comendo com Jesus, no banquete com Jesus. Um grande problema da igreja atual, queridos, é que ela tem uma atitude fechada para com os pecadores. A igreja muitas vezes impede que aqueles que se aproximam possam se identificar com ela. Há muitos pensamentos legalistas no meio da igreja. Do jeitinho dos fariseus, não tem diferença nenhuma. Tem muita gente que acha que pode purificar a igreja sem que Cristo a purifique. Nessa reunião, Jesus não excluiu os mortos, Jesus não excluiu aqueles que foram doentes, e não excluiu o pecador que definitivamente não se arrependeu até que Jesus morreu. Judas era maldoso. Ele mostra o que pensa, o que sente, mas mesmo assim Jesus o trata serenamente, com amor e com humildade. Mesmo sabendo que Judas o trairia, Jesus comeu com ele a sua última ceia, 6 dias depois disso aqui. Jesus não o expulsou, não o mandou embora, não o tratou de forma descortês, não o desmereceu na frente dos outros. Jesus sabia muito bem quem era Judas. Na igreja moderna, estão pecadores que ainda não receberam o perdão de Jesus. Pessoas que ainda não se entregaram a Jesus. Pecadores que ainda não são regenerados, que ainda não foram transformados. E a nossa obrigação como igreja é ajudá-los a chegar-se a Jesus. Não é expulsá-los, não é condená-los, não é expô-los. A nossa obrigação como igreja é recebê-los e trabalhar essa conversão até que Jesus possa abrir a chave do coração deles e entrar e fazer morada.
A igreja é o lugar de demonstrar amor até mesmo pelos inimigos, para que eles possam ser tratados, possam ser curados, possam ser restabelecidos e, se Deus permitir, terem um encontro com Jesus definitivo. Eu acho interessante que muitas vezes nós somos bons em condenar. Somos muito bons nisso. E condenamos. E exortamos. E expulsamos. Mas Jesus diz: vinde a mim. Vinde a mim. E a igreja diz: sai de mim. Quando Jesus está dizendo: segura aí. Aguarda o poder restaurador, transformador, vivificador do Espírito Santo. Nós precisamos levar aqueles que nunca encontraram com Jesus a um encontro verdadeiro com Ele. Mas também na igreja estão aqueles que servem. E eu estou observando, eu estou trazendo essa ceia, esse banquete, para que a gente observe a característica de cada um daqueles que estavam na ceia. Marta estava nessa reunião, caracterizada como aquela preocupada com o serviço ao mestre, né? A igreja é o lugar daqueles que servem ao Senhor Jesus e aos irmãos, daqueles que são capazes de lavar os pés uns dos outros. Essa é a verdadeira igreja de Jesus. A igreja precisa ser reconhecida como lugar do amor de Jesus, do amor prático de Jesus, não do amor teórico, não daquilo que eu posso imaginar, não do amor que se eu pudesse fazer algo. Não, irmãos, o lugar é de serviço a Cristo, de amar a Jesus, de amar os irmãos, de nos entregarmos uns aos outros em amor, de podermos praticar o amor de Jesus, como a sua palavra nos ensina. Deixando o nosso egoísmo, deixando a nossa comodidade, deixando aquilo que pode trazer tranquilidade para nós, mas que quando nós nos envolvemos, perdemos um pouco da nossa tranquilidade, mas nós precisamos nos envolver com os irmãos. Nós precisamos envolver no serviço a Jesus. Jesus mesmo afirmou que ele não veio para ser servido, mas às vezes a gente vai à igreja para ser servido. Jesus disse: eu vim para servir. Esse pensamento de Jesus precisa encontrar eco na nossa religiosidade. Às vezes nós somos só religiosos, querido. Nós não nascemos de novo. Nós não notamos que Jesus nos curou e nos transformou. E nos recebeu apesar de sermos leprosos. Não servimos uns aos outros. A vida de Cristo está onde houver gente disposta a servir. Ele não formou a igreja para ela ser servida, viu, querido? Formou a igreja para servir, para ser o centro da atenção dele, mas para ser a dispensação da atenção aos irmãos e aos outros. Mas na igreja também estão aqueles que amam apaixonadamente a Jesus. Maria está na igreja. Maria está naquela reunião. Em muitos momentos as pessoas tentam mostrar a Cristo o seu amor, mas fazem como se cumprissem uma obrigação. Eu vou na escola dominical porque é minha obrigação. Eu vou no culto porque eu preciso ir. Senão o pessoal vai notar que eu não estou indo. Eu vou na reunião de oração porque é uma obrigação. Eu vou ao estudo bíblico porque é uma obrigação. E a igreja não é um lugar de cumprir obrigação. A igreja é o lugar de você entregar o seu coração. De você entregar o melhor que você tem. De você doar tempo. De você doar pensamentos. De você doar alegria. De você doar tudo aquilo que Jesus requer de você. Tudo para algumas pessoas é custoso, é difícil, exige sacrifício. Mas o que os nossos cultos precisam expressar é uma paixão sadia. Para que aqueles que nos rodeiam percebam que Deus é a prioridade da nossa vida. Aqui, a igreja, o culto ao Senhor, é a prioridade da nossa vida. Todo o resto é enfeite. Todo o resto circula em volta. Mas o básico, aquilo que precisamos aprender, aquilo que precisamos fazer, é entender que nós estamos como um povo que ama apaixonadamente a Jesus. Maria estava naquela reunião, ela não economizou na sua adoração a Jesus, ela ofereceu o melhor que ela tinha.
A igreja é o lugar daqueles que estão dispostos a amar Jesus de tal forma que eles sejam pródigos em dar a Cristo o melhor do seu tempo, o melhor da sua existência, o melhor dos seus recursos. Maria rompeu muitos preconceitos dos fariseus quando ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Era uma atitude condenada pelos judeus. Marcos vai dizer que foi derramado sobre a cabeça, mas aqui em Mateus e João, a Escritura nos informa que foi sobre os seus pés. A igreja aqui é o lugar de pessoas que não se importam com aquilo que dizem a seu respeito. Gente que não se importa com aquilo que dizem a seu respeito, da sua fé, da sua devoção, da sua entrega ao Senhor. Porque se nós formos escutar isso, filhos, nós estaremos longe dos objetivos de Jesus para a nossa vida. Uma outra coisa que a gente encontra naquela reunião é que na igreja e naquela reunião, o centro da adoração é Jesus Cristo. O centro da adoração é Cristo Jesus. A presença mais importante naquele banquete, sem nenhuma dúvida, era a pessoa de Jesus Cristo. Ele era o centro, o motivo da reunião. Sem ele, a ceia não teria nenhum sentido. Se Jesus não estivesse presente, nem se registraria um banquete sem a presença dele. Ele é a pessoa mais importante daquela reunião. A essência da existência da igreja, a essência e a existência da igreja se prendem à vida de Jesus. Se a presença de Jesus na igreja não for real e verdadeira, não há igreja. Sem Jesus, não há igreja. Ele é a pessoa mais importante. O que se vê em muitas reuniões da igreja nesse tempo é um desfile de vaidade ministerial, de ciúmes, de contendas, de ideologias, de filosofias, modelo de comportamento, atitude social, todas conforme a sociedade pensa. Raramente a visão que Jesus tem do ser humano é aplicada à vida prática da igreja. Só se pode definir igreja verdadeira como aquela que é, em seu todo, a expressão do que pensa o seu cabeça, Cristo Jesus. A igreja só é igreja quando ela vive debaixo da ideia de Cristo Jesus para a igreja. Entenda, querido, o importante aqui não é o seu pastor, o importante aqui não é você, o importante aqui não é o irmão que está do seu lado. O mais importante, embora todos sejamos importantes, o mais importante, onde a sua atenção precisa se concentrar, onde as suas atitudes devem demonstrar, é a sua convicção clara de que Jesus está aqui, de que Ele vive esse momento na minha vida e na sua vida, porque senão não faz sentido você estar na igreja. Só faz sentido você estar aqui se a sua convicção, se a sua certeza é de que você veio partilhar a sua fé com aquele que é o autor e consumador dela. Jesus está presente. Quando nós olhamos para o Apocalipse, ele diz, a palavra de Deus, que Jesus passeia no meio da igreja. E se ele passeia, se ele está aqui, você vai olhar para Marta, que servia? Você vai olhar para Simão, que foi curado. Você vai olhar para Lázaro, que foi ressuscitado. Você vai olhar para Maria, que amava Jesus. Você vai olhar para Judas, o traidor. Não, você vai olhar para a pessoa mais importante que está aqui, Jesus Cristo. A partir do momento que você está aqui, a sua mente precisa ser captada por Cristo. A sua atenção precisa ser levada a Cristo. De modo que o seu cantar, o seu louvar, o seu falar a palavra de Deus representa tudo que você sente em face da pessoa mais importante dessa reunião, desse banquete espiritual que temos, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja só existe por isso, querido. Só por isso. Eu preciso ter na minha vida o pensamento, a simplicidade, o entendimento de que Cristo pode viver sem mim, mas eu não posso viver sem Ele.
Ele não precisa de nenhum de nós, por mais importante que sejamos. Mas Ele conta conosco. Ele abriu a oportunidade de termos um banquete com Ele. É a igreja. Como é que a gente pode faltar às reuniões da igreja? Como é que a gente pode deixar de compartilhar, de estar presente no momento em que Cristo está presente? Não pode. Não pode. Só se pode definir igreja verdadeira como aquela que é, em seu todo, expressão do que pensa Cristo Jesus a respeito da vida e da igreja. Na igreja, queridos, o culto é a celebração da vida. Aquela reunião é a celebração da vida. Cristo sabia que ia morrer. 6 dias depois, já era Páscoa. E Cristo sabia que estava caminhando para a morte. Ele sabia que ao ressuscitar Lázaro, ele dava início, era como acender o estopim para a sua morte. Mas ele faz isso. Ele faz isso. Em Betânia, lugar onde Jesus está nesse texto, o ambiente é festivo. Ninguém pensa sobre a morte. Ninguém pensa sobre a doença. É um banquete. Uma festa de gratidão pela ressurreição de Lázaro. E quando nós olhamos para João, capítulo 8, 9, 10, 11, mostram várias ocasiões em que Jesus está presente em festas. A alegria e a festa precisam fazer parte das reuniões da igreja para honrar a presença de Jesus. Queridos, a presença de Jesus no meio da igreja é a presença da vida. Não é a presença da morte. Não é tristeza. É da alegria de vivermos, de entendermos que a própria vida está presente, que ela se manifesta em meu e seu favor, de que ela me anima para continuar a luta da minha vida, de que Ele está presente para me animar a continuar, a viver, a celebrar. O culto é uma celebração. Nosso culto, nossas reuniões devem manifestar a alegria que brota da nossa gratidão pelos grandes feitos de Deus em nossas vidas. Por último, na igreja, deve haver lugar para descansar. Esse banquete é para Jesus um descanso entre a atividade intensa do seu ministério e a realidade do Calvário que está chegando. Ali Jesus está descansando. A morte dele estava decretada, mas Jesus encontrou descanso junto à reunião daquela ocasião, fortalecimento para os embates que ele teria logo em seguida. A igreja, queridos, é lugar de alívio, é lugar de descanso para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão angustiados, para aqueles que estão enfermos, para aqueles que estão condenados ao sofrimento e à morte. A igreja é o lugar de você descansar a sua alma em Cristo, não é o lugar de você ficar pensando na conta de depois de amanhã. A igreja é o lugar de você vir e toda a sua mente, todo o seu esforço e toda a sua dedicação estarem voltadas para a pessoa mais importante presente aqui, que quer dar descanso para a sua vida. Não é à toa que Jesus chamou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim todos que estáis cansados. Jesus está aqui. Lance sobre ele o seu cansaço. Saia daqui revigorado, transformado, mudado, para que você possa voltar a outras reuniões, a outros banquetes com Cristo, cheio, pleno da presença viva daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Jesus está presente. Lance sobre ele toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, toda a sua decepção, toda a sua esperança, tudo aquilo que você tem para mostrar a Jesus. A igreja é um lugar de alívio, querido. Não é o lugar do cansaço, da reclamação. Não é. Não é o lugar da murmuração. A igreja não é lugar para isso. A igreja é lugar de dizer: Senhor, eu estava morto, agora estou vivo. Senhor, eu estava doente, agora eu estou curado. Senhor, eu quero servir aos meus irmãos. Senhor, eu quero entregar o meu coração ao Senhor.
Senhor, eu quero servir a Ti, eu quero amar o Senhor apaixonadamente. Senhor, eu quero participar do banquete espiritual que o Senhor preparou para essa noite. A igreja deve significar um lugar de apoio para aqueles que estão afadigados pelas pressões da vida. Na igreja, as pessoas devem encontrar repouso, segurança, alívio, refrigério. É isso que a gente deve encontrar na igreja. Eu quero concluir olhando para essa reunião de Jesus, olhando para o que o pastor Naamã escreveu lá atrás, que essa era a primeira igreja, antes da igreja primitiva ser formada. E entender, queridos, que a igreja é tudo isso. A igreja é o lugar daqueles que nasceram de novo. A igreja é o lugar daqueles que estavam doentes e foram curados. A igreja é o lugar daqueles que amam a Jesus. A igreja é o lugar onde se encontram também aqueles que servem a Cristo e aos irmãos. A igreja é o lugar daqueles que ainda não se converteram, não precisam entregar sua vida a Jesus. E a igreja é um lugar de descanso, onde Jesus vem para olhar o seu povo. Jesus vem para dizer a você: tenha uma boa noite, durma em paz, tenha tranquilidade, aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo tudo isso nessa noite para você. Se você tinha outra ideia da igreja, que precisa ter muita atividade, muitas outras coisas, não é isso que Jesus disse para a igreja. Não é isso. E você precisa trabalhar até se esgotar, não é isso também. Esse é o lugar do refrigério. É o lugar de entender que a gente pode passar da morte para a vida. Que a gente pode encontrar em Jesus o apoio que a gente precisa. Que Jesus pode nos ajudar a conduzir as amarguras, as decepções, as tristezas que às vezes temos na nossa vida. Que Jesus quer se alegrar conosco. Porque Ele preparou o banquete. E Ele é a pessoa mais importante desse banquete. E você é um convidado de Jesus para essa noite. E você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Para você viver uma vida que de fato, dá testemunho da presença de Cristo em você. Quero concluir dizendo o seguinte: a igreja não é um clube social. A igreja não é um clube social. Quando uma igreja não se apresenta com todos os elementos que eu apontei aqui hoje, a luta contra a morte, contra as enfermidades, a disposição em servir, a demonstração do amor a Cristo, o respeito à presença de Jesus, quando a igreja não serve como ensino, como acolhimento de pecadores ainda não convertidos, quando ela não se dispõe a dar o melhor para Jesus, quando a adoração dessa igreja não é uma festa sincera, quando ela não serve como lugar de descanso, ela é só um clube de final de semana. Jesus chamou o povo para viver uma vida diferente. Não é para viver um clube de final de semana. Nem para viver um lugar onde você vai por obrigação. Esse não é o objetivo de Jesus. Jesus formou a sua igreja para que ela oferecesse um banquete que pudesse levar alguém a conhecer o verdadeiro Salvador, o único Salvador, a única verdade, o único caminho, a única esperança para um mundo perdido e turbado, mergulhado em pecado. Jesus criou a sua igreja para isso. Essa é a igreja de Jesus. Não é um clube de final de semana. E eu quero fazer uma única aplicação na sua vida. Ame a igreja de Jesus. Ame profundamente a igreja de Jesus. Participe ativamente da vida da igreja de Jesus. Disponha-se com toda a disposição a servir, adorar, glorificar, abençoar e, sobretudo, tenha muita reverência. Porque o teu Pai está aqui. O nosso Pai está aqui. O cabeça da igreja, Jesus Cristo, está presente no meio dela.
Não frequente a igreja como um clube de fim de semana, nem frequente a igreja por obrigação. Entenda o privilégio que Jesus deu a você de participar de um banquete como esse. Nessa noite, na casa dele, onde ele está presente. E que ele olha com misericórdia para todos os Simãos, para todos os Lázaros, para todas as Marias, para todas as Martas, para todos os Judas. Com misericórdia e com amor. Porque ele abriu o espaço, ele abriu o caminho. E nós só temos um caminho para voltar aos braços do nosso Pai, Jesus Cristo, presente hoje aqui. Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé, vamos orar? Depois você se assente, eu ainda tenho alguns avisinhos aqui, tá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela presença do Senhor conosco. Obrigado, Jesus. Vá conosco para casa, Jesus. Nos leve guardados pelo poder do Senhor. E quando, ó Deus, tivermos que lutar as dificuldades dessa vida, nós entendamos que na tua casa está o descansar na tua presença. Obrigado, Deus, pela igreja do Senhor nesse lugar. Igreja viva, igreja relevante, igreja que se dobra aos teus pés, ó Deus, para adorá-lo. Faça-nos capazes de entender isso. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. E anima-nos, ó Deus, nas nossas lutas. Que a graça do Senhor seja conosco todos os dias, para que possamos, ó Deus, ser testemunhas de que o Deus que é tão poderoso, que é o Senhor Todo-Poderoso, se importa conosco e está sempre ao nosso lado. Obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com cada um de vós, e com todos nós, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. A igreja pode se sentar, são poucos